Olá, aqui é o Cleiton Maranhão e esse é o Além das Boas Ideias, um podcast que aborda os processos e desafios da criatividade. O episódio de hoje ele é destinado a te ajudar em duas coisas: perder algumas barreiras para falar em público e também ser mais eficaz na comunicação. E para você passar por essa ajuda, para você atingir essas duas coisas, é preciso vencer o mito do improviso. Eu já vou entrar no mito do improviso, eu vou contar um pouco do que aconteceu nas últimas semanas, inclusive, que é uma das razões de ter atrasado tanto esse episódio aqui. E tem tudo a ver com a missão desse episódio para você. Eu fui num evento recente em Harvard e no MIT. Eu nunca imaginei que eu iria nesses lugares, tive a chance de ir lá como espectador pela empresa. Porque eu sou rica! Eu sou rica! Eu vi muita coisa maluca lá em termos de comunicação, em termos de criação. Vi bilionários, vi empresários, empresárias, artistas, atletas, um tanto de gente de destaque subindo no palco, trocando ideia. E o que eu mais vi é que todo mundo ali sabe defender bem uma ideia, sabe defender bem um ponto de vista. E por que que eu estou falando disso? Vamos supor que você recebeu a missão, né, a proposta, o convite de você fazer uma apresentação. Sei lá, você tem que participar de uma reunião com 15 pessoas e você tem que fazer uma apresentação do projeto que você está atuando faz não sei quantos meses. Ou você precisa defender o porquê de uma mudança ser necessária na empresa. Ou você quer vender uma arte sua, você quer vender uma criação sua, você quer vender um software seu. E não importa, você precisa estar na frente de 2 ou mais pessoas, talvez 50, talvez 200, e isso te trava. Automaticamente, você começa a pensar: "Pô, eu poderia falar tão bem quanto aquelas pessoas da TV, né, ou tão bem quanto aquela pessoa do teatro, ou tão bem quanto aquela pessoa do podcast". O que a gente não vê é que o que parece improviso, o que parece que essas pessoas estão ali surgindo com essas ideias na cabeça em tempo real, é na verdade ensaio pra cacete. Assim, é muito ensaio. Essa viagem, né, pra Harvard e para o MIT, isso foi em Boston, aproveitei para estender para Nova York, tô devendo até minha alma, depois de passar uns dias por lá, e eu fui na gravação de um programa de TV, do Late Night Show com o Stephen Colbert, que é basicamente o maior fã de Senhor dos Anéis do mundo, excelente apresentador de talk show. Para pra pensar que ele apresenta talk show, assim, há mais de uma década nos Estados Unidos, num horário muito premium, entrevista senadores, candidatos, artistas, uma porrada de coisa. E na gravação do Stephen Colbert, e eu já vou começar a traçar tudo o que aconteceu entre ele e essas coisas de Harvard, teve uma apresentação musical de uma cantora incrível chamada Saint Vincent e também uma entrevista com ela. Daí vamos lá, o que que isso tem a ver com você? Você não tem necessariamente medo de falar com essas pessoas. Você não necessariamente tem uma barreira para falar com essas pessoas em uma palestra ou em uma reunião. Você, na verdade, tem medo dos erros que você vai cometer durante essa apresentação. De você falar alguma coisa que talvez vai ser levado ao ridículo, de você gaguejar, de você esquecer o que ia falar. Deixa eu te contar uma coisa. Eu vi o Jorge Paulo Lemann, que é a pessoa mais rica do Brasil, de longe. Enquanto eu gravo esse podcast de, sei lá, 10 ou 15 minutos, ele com certeza está recebendo mais de R$ 2 milhões em dividendos de alguma coisa. Eu vi ele gaguejar. E não é por conta da idade. Gaguejar porque no momento ali do palco, entrevistando um outro bilionário, as ideias às vezes se atrapalham. E também ele esquece o que vai perguntar, ele esquece um pouco como fazer a conversa fluir, e não tem nada a ver com idade. Às vezes, não foi uma questão de ensaio, por exemplo. Eu vi, por exemplo, estudantes de Harvard, muito bem qualificados, pessoas que falam mais de 2 idiomas, que estão ali entrevistando alguém, que treinam debates e afins o tempo todo, gaguejando e esquecendo perguntas também. Durante a entrevista da Saint Vincent com o Stephen Colbert, ela travou em 2 ou 3 respostas. A própria música que ela apresentou no programa, ela precisou tocar mais de uma vez para dar certo. Então o que a gente vê como improviso, não é bem improviso, o que a gente vê como improviso é repertório. A pessoa ela começa a enriquecer tanto o repertório dela através de testes, testes, testes e cada vez mais ensaios,
que quando acontece um problema, quando acontece, entre aspas, um imprevisto, porque não é tão imprevisto assim, você sabe que vão acontecer problemas, você não trava. Muitas vezes a trava, ela simplesmente é a falta de repertório. Outro exemplo, eu já apresentei mais de 120 episódios do Hotmartcast. Uma boa parte ali foi em conjunto com o Abramo, uma boa parte foi em conjunto com a Dani, alguns foram sozinhos. E mesmo a gente, com toda essa prática de podcast, isso facilita muito, quanto mais a gente grava podcast, melhor a gente fica. Mesmo a gente com toda essa prática, tem momentos que a gente trava com o convidado, tem momentos que o convidado trava. Só que hoje, depois que a gente já repetiu algumas perguntas iguais para muita gente, quando o convidado trava, a gente já não trava, porque nós sabemos mais ou menos para onde levar essa pergunta, porque nós já fizemos ela tantas vezes, em tantas versões, que nós conseguimos alterar a pergunta que está sendo feita para o convidado, e aí, pelo menos do nosso lado, a gente não trava e a gente ajuda a pessoa a destravar também. Isso foi uma coisa que eu vi o Stephen Colbert fazendo ao vivaço ali na gravação com a gente, né? E olha que negócio maluco. Um programa de TV que ele passa, sei lá, 11 da noite nos Estados Unidos, ele é gravado, mas ele tem muito ensaio antes da gravação. O próprio apresentador comentou isso, que eles passam a manhã inteira ensaiando para daí de tarde poder gravar. E mesmo com o ensaio, eles travam, mas aí como eles ensaiaram, eles vão lá e repetem muito rapidamente, não precisam repetir tantas vezes, e isso começa a ajudá-los a improvisar com maior qualidade. O Leandro Ladeira, inclusive, ele brinca com isso também, a gente é muito fã de comédia, ele fala, né, a galera fala muito de improviso, nossa, como essa pessoa improvisa bem. Não é improviso, esse improviso, ele é na verdade um repertório absurdo. Portanto, isso que eu comentei aqui agora, é a primeira coisa a levar em consideração, caso você tenha a chance ou a necessidade de fazer uma apresentação em público. Ensaiar é preciso. Se você vive dependendo do improviso, você não vai conseguir melhorar. Pronto, começou a lacração. Eu poderia gravar esse podcast aqui 100% de improviso. Eu escrevi um roteiro para ele. Então, um roteiro não precisa ser ipsis literis, não precisa ser todas as letras e palavras que você vai falar no seu episódio de podcast ou na sua apresentação, mas um roteiro te ajuda a conduzir suas ideias. Nenhum de nós vai ser tão fluido na comunicação quanto, por exemplo, um Luiz Felipe Pondé, ou um Leandro Carnal, ou uma Gabriela Prioli, e mesmo eles conseguem ter essa fluidez de comunicação por aumento de repertório, por ensaio e por repetição. Logo, ensaiar a apresentação que você precisa fazer é necessário, é obrigação. Atores, cantoras, dançarinas, todo tipo de artista ensaia pra caramba, pra quando dá merda eles conseguirem improvisar rápido. Então, o jovem gafanhoto, o segredo do improviso é você praticar ao máximo a falta de improviso, porque daí, quando for necessário improviso, ele vem automaticamente. Primeira coisa para você se comunicar melhor logo é ensaiar o máximo que você puder as coisas que você precisa comunicar. Segundo ponto crucial para te dar mais segurança na hora de apresentar algo e também travar menos. Qual é o objetivo dessa conversa, dessa apresentação? Por qual motivo ela está sendo feita? Faz uns 2, 3 anos eu tive a sorte de fazer um curso focado em Strategic Data Storytelling. É assim, foi a coisa mais difícil que eu já estudei até hoje, porque é storytelling estratégico de dados. E a primeira coisa que o coordenador falou na aula é que não existe uma apresentação sem objetivo. Você precisa saber daquele objetivo. Se você sabe do objetivo, você traça um plano para cumprir aquele objetivo. E só de você ter isso em mente já facilita um pouco o seu jogo, porque agora você não precisa, por exemplo, impressionar as pessoas, você só tem que cumprir uma tabela, você só tem que informar sobre algo ou, basicamente, vender algo, na maior parte dos casos, né. Escreva o objetivo, memorize o objetivo, e aí você começa a sofrer menos e travar menos. Terceira questão a se levantar: o que você espera que seja a reação de quem está do outro lado? E quando eu comento de o que você espera que seja a reação, não é a pessoa gostar ou não gostar.
Quais emoções você espera extrair dessas pessoas? Você espera surpresa? Você espera que elas concordem com você, que elas discordem de você, que elas tenham interesse em te fazer perguntas? Porque, por exemplo, se eu quero que as pessoas me façam perguntas, eu preciso deixar ganchos e espaço para que as pessoas perguntem quando eu estou falando, né? Então, o que eu espero que seja a reação de quem está do outro lado, isso vai me ajudar a conduzir melhor a minha fala também. Como que você vai reagir se a apresentação for exatamente como você imagina? Como você vai reagir se você conduz aquela conversa e a percepção das pessoas é exatamente aquela que você imaginou? E eu já vou complementar com a outra pergunta que é: como você vai reagir se for diferente de como você imaginou? Você esperava que as pessoas fossem rir das suas piadas e elas não riram. A minha vida aqui é uma desgraça, é problema o tempo todo. Você esperava que as pessoas fossem ficar curiosas sobre um fato e elas não ficaram. Como que a gente se planeja com essas 2 perguntas principais, né, que é: como eu vou reagir caso a reação seja aquela que eu esperei e caso seja diferente da que eu esperei. Mais uma vez, eu vou ensaiar, eu vou deixar cartas na manga. Teve uma vez que eu pude fazer um texto de stand-up para um evento e teve piada que as pessoas riram, teve piada que as pessoas não riram. Quando as pessoas não riem de uma piada, você não pode ser sugado por aquilo, você só segue. Você pula para a próxima piada, você não vai culpar as pessoas ou falar: "Essa aqui realmente não funcionou". Só finge que nada aconteceu e continua. É igual quando você comete uma gafe, se você tenta corrigir a gafe, é muito pior. Se as pessoas reagem como você imagina, você dá uma pausa, aproveita esse momento, porque vamos supor que você esteja recebendo ali olhares de aprovação, ou até palmas, ou perguntas. Mantenha um contato visual com essas pessoas, faça um sinal positivo com a cabeça e continue a conversa. Essa pausa, ela cria uma sensação muito boa, ela dá tempo de a pessoa processar a informação. Quando as coisas já vão dando mais errado, você não pausa, você só segue. E mais uma vez, essa é a importância do ensaio. Logo, quando a gente tem algum tipo de medo ou trava de falar em público, medo ou trava de fazer uma apresentação, mais uma vez, não é bem o medo do que a gente vai falar, é o medo dos erros que nós podemos cometer, é o medo de alguma coisa que a gente possa falar que saia muito do que a gente espera. Por isso que é tão importante você ter um roteiro não precisa ser, como eu comentei, 100% ao pé da letra, você pode escrever bullet points, você pode escrever post-its. Teve um primeiro programa de YouTube que eu tive lá na empresa, na Hotmart, junto com o Abramo, que ele era o Hoje é Dia de, acho que Hoje é Dia de o nome, ou é E Agora? Não, E Agora era um podcast. O nosso roteiro, ele era um monte de post-it colado na mesa, fora do alcance da câmera. Então nós tínhamos ali o tema do vídeo e 5 tópicos que nós queríamos cobrir no vídeo. Atrás da câmera ficava um videomaker, ele meio que dava o sinal de tempo pra gente ali para avançar para o próximo tópico. Isso é uma ideia de roteiro, por exemplo. O seu roteiro pode ser 4 ou 5 mensagens no WhatsApp, pode ser um mapa mental, mas se você tem um roteiro, você ensaia o roteiro, o jogo tá muito ganho. E para você ter uma ideia, eu tive a ideia desse episódio aqui, porque depois dos eventos lá em Harvard, no MIT, que, putz, foi incrível, a experiência fenomenal. Você tá lá, tem o Gilmar Mendes do seu lado, tem a Tabata Amaral na sua frente, a Sabrina Sato no palco, daí você vai para outro palco, conhece a Daiane dos Santos, conhece a Flávia Saraiva. Nossa, você conversa com muita gente genial, né, e fica pensando: "Pô, o que que eu tô extraindo desse evento?". E o que eu extraí foi que essas pessoas, elas não estão ali de improviso, né. Elas estão defendendo as ideias delas e com muita clareza, porque elas testaram essas defesas de ideia e apresentações centenas de vezes. Quando elas sentam para falar isso hoje num palco, parece natural e é natural, mas tem muito ensaio envolvido. A minha percepção final disso veio uns 2, 3 dias atrás. Eu estava dando uma aula para um grupo de empresários e empresárias, na verdade, comunicando alguns números ali, e eu pude ver uma aula, um pedaço de uma aula de uma empresária que eu respeito bastante, que é a Priscila Zillo. E ela bateu muito na tecla de que, por exemplo, em lançamentos de cursos online, lançamentos de comunidades, de mentoria,
ela dedica uma quantidade de tempo surreal a ensaiar o roteiro por completo com a pessoa que vai estar na frente da câmera. Isso me fez lembrar que um apresentador de TV como Stephen Colbert ensaia o que ele vai falar todo dia. Isso me fez lembrar que quando uma Daiane dos Santos senta no palco para falar de esporte, ela vem testando falas como essa por mais de uma década, e é isso que faz com que pareça tão natural, e esse é o caminho que você e eu podemos seguir para que a nossa fala fique cada vez mais eficiente, para que a gente trave menos na hora de gravar algo ou de apresentar para alguém, e nada de ruim vai acontecer. Quando você se comunica bem, você cumpre objetivos, você encontra mais clareza, você deixa as pessoas mais conscientes do que você sabe fazer e tudo fica lindo. Eu não conheço ninguém que teve problemas por se comunicar melhor, muito pelo contrário. E aí, a gente se vê no próximo episódio. Mas eu preciso confessar uma coisa pra vocês. Tô até com um bloco de notas aqui. Essa é a minha primeira vez fazendo stand-up. Então, primeiramente, eu quero muito agradecer a todos vocês que pagaram por isso. Eu tô aqui de graça, mas vocês gastaram, então tá ótimo. E eu tô achando que fazer stand-up a primeira vez é muito parecido com fazer sexo a primeira vez. Então, olha só. Você já fez stand-up? Não sei, né? Mas se a gente for para pensar, perder a virgindade de stand-up não é tão diferente assim de perder a virgindade mesmo, né? Porque, por exemplo, tá de noite, tá um pouco escuro, tô aqui por causa de um amigo. Na verdade, a minha primeira vez não foi com um amigo, a minha primeira vez no palco, tá, gente? E uma coisa também comum é que quando você tá perdendo a virgindade, a outra pessoa, então nesse caso a outra pessoa são vocês, ela tá assim, tomara que acaba logo, né? Porque não foi pra isso que eu tava pensando, não, e tinha que ser logo com um gordo. Não, putz, vai rápido. E na minha cabeça eu vou estar animadaço, falando, nossa, esse é o melhor dia da minha vida. E a outra pessoa, não é não. Tipo assim, da minha tá sendo o pior de todos. Mas assim, eu não tô aqui pra falar de virgindade. Ainda bem, né, gente? Quando o Ladeirinha mandou a mensagem ontem, falando, cara, abre pra mim. Pô, velho, tipo assim, sexta-feira, né? Mas ainda tá no começo do mês, não tô tão desesperado assim. Ele, não, abre o show pra mim. Falei, ele falou, inclusive, pode me zoar à vontade. Gente, como é que a gente faz pra zoar uma pessoa que é milionária? Como eu não sou comediante, gente, eu trabalho. Como eu, que sou CLT, vou zoar um cara que pode a qualquer hora sair da casa dele, alugar um barco e surfar no meio da semana. E falar em milionário, esses dias a gente entrevistou ele no podcast, eu trabalho para uma empresa um pouco conhecida aí, que é a Hotmart. A gente entrevistou ele no podcast e ele falou, cara, a gente já faturou 170 milhões de reais em pouco mais de 8 anos. E na minha cabeça eu pensei, será que ele sabe que eu sou do Jardim Ângela? Então, assim... Mas, enfim, aí eu pensei, cara, como que faz pra zoar um cara rico? E não é bem zoar, mas... Alguém aqui conhece alguém rico? Alguém aqui é rico? É porque o rico, quando ele começa a ficar rico, parece que ele sente saudade de ser pobre. E ele começa a adotar hábitos de pobre. Por exemplo, inclusive o próprio primo rico, né? Ele fala, você tem que acordar às 5 da manhã. Mas, cara, acordar às 5 da manhã, você acorda pra você trampar às 7, 8 da manhã. Você tem que tomar banho gelado. Tá aí Érico Rocha, né? O Érico, ele comprou uma câmara fria. Inclusive, tem um vídeo do Ladeirinha na câmara fria com o Érico. Eu falo, velho, não é possível, cara. Tipo assim, os caras ficam ricos pra fazer experiência de pobre. E aí, quando o cara fica muito rico, ele vira alpinista e vai escalar o Everest. Subir morro. Velho, o cara fica rico pra viver uma vida de carioca. Mano, tipo assim, pra mim é incompreensível. E aí, outra coisa também, no caso do Ladeirinha, ele ficou rico, foi virar o quê? Comediante. Já viram comediante rico? Tem 3 no Brasil. Ele falou, não, eu vou ter experiência de pobre. Vou virar artista. Não se surpreenda se um dia vocês viram o Ladeirinha fazendo malabares no Farol.